Olá, tudo bem? Hoje nós vamos prosseguir nas nossas meditações e leituras com base no texto de 1 Coríntios, que é a carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E hoje nós vamos fazer uma gravação com base direta na Bíblia. Estamos usando aqui a Almeida Revista e Corrigida. E aqui vamos fazer essa meditação. Vamos à leitura. Estamos usando aqui a Almeida Revista e Corrigida, né? Eu já falei. Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, nesses primeiros 2 versículos, nós vemos que Paulo quer trazer para a igreja de Corinto o esclarecimento a respeito dos dons espirituais. Nós já vimos na meditação dos capítulos anteriores que a carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto é uma carta em que ele responde várias e várias dúvidas dessa igreja. E aqui, especificamente no capítulo 12, ele está sanando dúvidas a respeito dos dons espirituais. Versículo 3: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nesse versículo 3, nós vemos que Paulo está dizendo que é o Espírito Santo que é responsável por tocar no ser humano para que ele venha a seguir a Jesus. E ele fala na última parte do versículo 3 que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Vem aqui, com relação a esse versículo 3, existem 2 textos importantes. O primeiro texto é João, capítulo 16. Nós vamos apresentar esse texto aqui. Eu vou dar um pause no vídeo. E agora aqui nós estamos no texto de João, capítulo 16, versículos 8, 9 e 10. Ele fala assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quando nós vemos Jesus falando sobre o Espírito Santo, nós vemos que Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Por que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado? Porque não creem em Jesus. Então, quando nós lemos o versículo 9, nós vemos que é o Espírito Santo que convence o ser humano de que ele está no pecado, de que ele necessita de Jesus. E quando ele fala da justiça, ele fala: porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Quando Jesus morreu, ele passou a ser o nosso Salvador. Todo aquele que quer chegar até Deus precisa passar por Jesus, porque o ser humano, ele nasce no pecado e nessa condição ele não pode estar com Deus. Mas quando ele aceita a Jesus, que está agora, depois que morreu e subiu aos céus do lado de Deus, ele consegue estar justificado. Jesus é a justiça de Deus e é o Espírito Santo que traz esse convencimento. E do juízo, porque porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando Jesus morreu na cruz, o príncipe deste mundo, que é Satanás, que estava pensando que governava sobre o mundo, foi completamente derrotado, porque Jesus disse assim: agora
todos aqueles que me aceitarem estarão para sempre com o Pai. Então, vamos agora voltar para o texto de 1 Coríntios capítulo 12. Vamos dar um pause aqui e já vamos para abrir o texto diretamente em 1 Coríntios. Então agora, de volta no texto de 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nesses 3 versículos, nós vemos que o Espírito Santo é que opera a diversidade dos dons. No versículo 5, nós vemos que é o Senhor Jesus que opera a diversidade de ministérios, e no versículo 6 nós vemos que é Deus que opera a diversidade de operações. Então, vemos aqui que existe uma ação de cada uma das pessoas que faz parte da Trindade. O Espírito Santo, ele derrama o dom espiritual no aspecto individual. Jesus, ele é que governa o desenvolvimento dos ministérios. Qual a diferença entre um dom e um ministério? O dom, ele se manifesta individualmente. O ministério, ele serve para atender a coletividade. Então, nós temos 5 ministérios. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo fala quais são os 5 ministérios que existem. Existe o ministério... Eu vou dar um pause e vamos lá para o texto de Efésios 4:11 para fazermos a leitura. Aqui, nós estamos na leitura do versículo 11, né? Efésios 4:11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Até o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então aqui nós encontramos a revelação dos 5 ministérios. O primeiro ministério é o ministério apostólico, o segundo é o ministério profético dos profetas, o terceiro é o ministério do evangelismo, que é o dos evangelistas, o quarto é o ministério pastoral, que é dos pastores, e o último, o quinto, é o ministério do ensino, que é exercido pelos doutores. Os ministérios, eles têm um propósito, que está revelado no versículo 12, que é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos que o ministério, ele é coletivo, ele serve para o aperfeiçoamento dos santos e para que o corpo de Cristo seja edificado, de forma que toda a igreja consiga chegar a uma unidade de fé e todos cheguem ao conhecimento de Jesus e todos alcancem a estatura completa de Cristo, que todos, vivendo dentro da comunidade, dentro da coletividade, dentro do ministério, consigam chegar a essa estatura de varão perfeito que é revelada no versículo 13. Agora vamos voltar para o texto de 1 Coríntios 12. Eu vou dar um pause aqui de volta. Então, de volta aqui ao texto de 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 5, nós vemos aqui a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Os ministérios são aqueles que nós acabamos de ver
no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Aí vem o versículo 6 que diz assim, ó: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Operações já é um termo amplo. Se refere tanto a operações dos dons espirituais, que ocorrem pela ação do Espírito Santo, como também as operações que se desenrolam no desenvolvimento e no crescimento dos ministérios. Isso significa que Deus, ele atua juntamente com o Espírito Santo nas manifestações dos dons espirituais e juntamente com o Filho no desenvolvimento dos ministérios. Claro que isso não significa que quando o Espírito Santo realiza a distribuição de dons, que o Filho e o Pai não estão com ele. Nós não podemos, e assim também como quando Jesus está desenvolvendo os ministérios, o Espírito Santo está auxiliando nesse trabalho, porque cada pessoa que integra o ministério está recebendo os dons do Espírito Santo e está havendo uma operação em que o Deus Pai também está trabalhando em conjunto. E assim também acontece quando Deus está coordenando e governando as operações, o Filho e o Espírito estão em conjunto. Mas quando nós lemos aqui os versículos 4, 5 e 6, nós vemos que esses 3 versículos revelam que as pessoas da Trindade, elas têm uma ação específica em relação aos dons, em relação aos ministérios e em relação às operações. Os dons são operados pelo Espírito Santo, que é um só, é o mesmo. Os ministérios são operados predominantemente pelo Senhor Jesus, que é o mesmo que governa e reina sobre todos os ministérios. E as operações que acontecem com relação aos dons espirituais e aos ministérios são operadas por Deus, que contribui juntamente com o Espírito Santo na distribuição dos dons e juntamente com o Senhor Jesus no desenvolvimento dos ministérios. Vem o versículo 7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nesse versículo 7, nós vemos que o princípio da utilidade. O Espírito Santo é ele que é responsável por conceder os dons espirituais para cada pessoa de acordo com a utilidade. Deus não derrama um dom sobre uma pessoa para uma função específica. 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Aqui no versículo 8, no versículo 9 e também no versículo 10, nós vamos ver aqui que Paulo começa a revelar quais são os dons espirituais. Então nós temos 9 dons espirituais, de acordo com o texto de 1 Coríntios capítulo 12. Então os dons espirituais são esses que nós vamos ler a partir de agora. No versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, esse é o primeiro dom. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, o segundo dom. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, é o terceiro dom. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, o quarto dom. Versículo 10. Deixa eu ajustar a câmera. E a outro, a operação de maravilhas, o quinto dom. E a outra, a profecia, o sexto dom. E a outro, o dom de discernir os espíritos, o sétimo dom. E a outro, a variedade de línguas, o oitavo dom. E a outro, a interpretação das línguas, que é o nono dom. Aí o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quando o texto fala que ele reparte a cada um, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, nós vemos aqui também o princípio da soberania de Deus. É o Espírito Santo que decide
qual é o dom espiritual que derrama sobre cada filho dele. Agora nós vamos ler, essa é a primeira parte. Com relação a essa primeira parte, só para completarmos aqui a leitura, as explicações sobre esses dons, o dom da palavra da sabedoria, que é o primeiro dom, é o dom que é utilizado no ministério pastoral. Quando as pessoas precisam, ou a igreja precisa receber uma palavra específica em relação à sua necessidade, o pastor usa esse dom, chamado palavra da sabedoria. A palavra da ciência, que é o segundo dom, consiste na capacidade que a pessoa tem de explicar os textos da Bíblia de maneira sistemática. Assim como um professor de biologia explica a biologia, um professor de matemática explica a matemática, um professor de ciências explica os processos da fotossíntese e do crescimento e desenvolvimento das plantas, a pessoa que tem o dom da palavra da ciência é aquela pessoa que explica os textos da Bíblia, os temas variados. É aquela pessoa que pega a Bíblia, por exemplo, e dá uma aula a respeito do que é fé, a respeito da salvação, a respeito de Cristo. Então, o dom da palavra da ciência, ele é utilizado no ministério do ensino. Aí depois ele fala aqui sobre o dom da fé, que é o terceiro dom aqui. A fé é aquele dom que algumas pessoas têm de orar por aqueles que estão muito abatidos, muito deprimidos, que estão passando por uma situação que exige uma fé além daquela que é comum. Então, muitas vezes, todos, para poderem se achegar a Deus, precisam ter fé. Fé de que Jesus morreu na cruz e deu a salvação por nós. Fé de que Deus está no céu e de que haverá uma vida após a nossa morte e que essa vida será para sempre juntamente com Deus. Mas esse dom de fé é aquele dom que algumas pessoas têm de interceder fervorosamente para que ocorram milagres. É aquela oração especial. Aí o quarto dom, que é os dons de curar, esse dom de curar, ele traz uma polêmica para a igreja. Muitas pessoas dizem assim: se existe o dom de cura, eu não vou me sujeitar a um tratamento médico, porque Deus pode me curar. Mas aí fica uma pergunta: por que Deus deixou os médicos na terra? Muitas vezes, Deus quer que você se submeta a um procedimento cirúrgico e que você confie no médico. E quando Deus quer fazer uma cura, Ele dá sinais de que a pessoa não deve fazer a cirurgia. O Espírito Santo fala para a pessoa que não faça a cirurgia, né? Então, já com relação ao dom de operação de maravilhas, esse dom, ele é um dom que está relacionado, por exemplo, a orar por alguém que já está morto e que Deus venha ressuscitar essa pessoa. Pode parecer loucura aqui, mas uma vez eu ouvi o depoimento de um pastor que estava dirigindo seu carro e sofreu uma colisão e o seu filho bateu a cabeça naquele acidente, e quando o pai colocou a mão no pulso do filho e depois próximo da garganta, não havia mais circulação e o filho começou a ficar gelado, não estava mais respirando. E esse pastor naquele dia havia dito em uma oração para Deus que nunca mais pregaria a palavra. E naquele momento em que ele sofreu aquela colisão e o seu filho estava ali morto, ele conta no seu depoimento
que ele começou a falar com Deus e dizer: Deus, se o Senhor ressuscitar o meu filho aqui, eu retiro aquela oração que fiz e tornarei a pregar a sua palavra. E imediatamente, logo após pedir fervorosamente a Deus que ressuscitasse o seu filho ali poucos segundos depois, né, tossiu, voltou a respirar, e então aquele pastor teve a oportunidade de contar esse testemunho. Também podemos ver o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que conta sobre Paulo. O texto da Bíblia fala que Paulo fazia muitos milagres e as pessoas levavam os seus lenços e os seus aventais para Paulo. E quando esses lenços e aventais eram levados sobre as pessoas, essas pessoas eram curadas. Eu vou dar um pause aqui, vou abrir a Bíblia em Atos, capítulo 19, e vamos ler esse texto. Aqui, então, nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né? Capítulo 19. Vamos ler aqui os versículos 11, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Vou dar um pause e voltar para o texto de 1 Coríntios. Então nós vemos ali que esse dom de operação de maravilhas, que Paulo, ele tinha esse dom na vida dele. Tanto que as pessoas levavam os lençóis e os aventais, passavam por Paulo e depois levavam para as pessoas e elas eram curadas das suas doenças e até os demônios eram expulsos da vida das pessoas. Agora, com relação à profecia, o dom de profecia ele pode ser interpretado no sentido amplo e no sentido limitado. No sentido amplo, profecia significa o quê? Profetizar. Significa falar a respeito da palavra de Deus. Significa falar a respeito das coisas que vão acontecer pela vontade de Deus. Quando Deus fala assim para Noé: construa uma arca, porque eu destruirei a terra, Deus estava lançando uma profecia, dizendo assim: faz a arca, porque eu vou lançar um dilúvio sobre a terra. E todo o texto do Antigo Testamento, Deus faz várias profecias a respeito do futuro. A principal profecia do Antigo Testamento anuncia que Jesus viria e que por meio de Jesus nós teríamos a salvação. Quando Jesus veio, Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, falou a respeito de coisas futuras. Vamos dar um pause aqui e ler alguns versículos de Mateus, capítulo 24. Aqui estamos em Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler aqui os versículos 23 em diante, ó. Versículo 21. Ó, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente
e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Então, assim, esse texto, vou voltar aqui para o texto de 1 Coríntios e eu já comento esse texto. Então, ali naquele texto, Jesus estava falando assim, ó, nos últimos dias vão surgir falsos cristos. Quem são esses falsos cristos? São essas pessoas que muitas vezes anunciam que operam sinais milagrosos, mas que são invenções. Tem muitas pessoas que criam igrejas e falam que pregam em nome de Jesus e simulam curas de doenças, simulam expulsão de demônios, simulam, né, situações que a Bíblia conta que de fato acontecem. De fato, Deus pode curar os enfermos, de fato, Deus pode operar maravilhas, mas é fato que muitas pessoas usam a igreja para enganar pessoas para colher ofertas. Alguns dias atrás, eu vi uma notícia em que um pregador que fazia muitas conferências e chamava muitas pessoas à frente, e muitas pessoas diziam que estavam com várias doenças e diziam que foram curadas naquele momento, era um mentiroso. O sobrinho desse pregador disse que muitas vezes falava com o tio dele e dizia assim: ô tio, vamos lá orar por uma pessoa que está com câncer, ela está realmente doente. E o tio dele dizia que as coisas não aconteciam conforme a vontade dele, mas aconteciam só quando Deus queria. E aquele sobrinho desse homem contou ali que ficava sempre frustrado, triste, porque ele dizia: mas Deus usa o Senhor para fazer tantas coisas quando acontecem as reuniões. Até que um dia esse pregador foi desmascarado. E aí depois ele contou para o sobrinho dele que o que ele queria era só juntar multidões e arrecadar recursos financeiros. Né? Alguém pode pensar assim: será que existem pessoas que fazem isso? Tem um texto no livro de Atos dos Apóstolos que conta sobre essa situação. No livro de Atos, no capítulo 11, a Bíblia fala que quando Pedro começou a orar pelas pessoas em Samaria para que elas recebessem o Espírito Santo, que um homem chamado Simão, vendo que as pessoas recebiam o Espírito Santo, pediu para que Pedro desse por dinheiro esse dom para ele. Vamos ler aqui o texto, vamos dar um pause aqui, vamos para Atos capítulo 11. Eu falei Atos capítulo 11, mas na verdade eu falei o texto errado. O texto correto é Atos capítulo 8. Então vamos ler aqui Atos capítulo 8, a partir aqui, ó, do versículo 14. Ó. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, versículo 19, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, nesse texto, nós vemos aqui
que Simão ele quis comprar o dom do Espírito Santo, de orar pelas pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo das mãos dos apóstolos. Então, quando a gente vê aqui o dom de profecia, muitas pessoas buscam profetizar em nome de Jesus para ganhar dinheiro. Quando Jesus falou ali em Mateus 24, que nós lemos, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos cristos, Jesus já sabia que muitas pessoas viriam em nome dele, dizendo que estavam autorizadas por ele a operar em sinais e maravilhas, mas com falsos propósitos. Então, o dom de profecia, ele no aspecto amplo, significa o dom que Deus tem de anunciar coisas futuras no aspecto sobre as coisas da terra. Esse dom de profecia no sentido amplo, ele já se encerrou. Por que ele já se encerrou? Porque todas as profecias a respeito da vinda de Jesus estão escritas no Antigo Testamento, né? Quando eu digo da vinda de Jesus, estou me referindo à primeira vinda, quando Jesus encarnou da Virgem Maria, quando ele nasceu, quando ele viveu o seu ministério durante o período de 3 anos, dos seus 30 aos seus 33 anos, e quando ele morreu. Agora, esse dom aqui de profecia, ele é um dom que também tem um sentido limitado. No sentido limitado, ele significa a graça que Deus dá para que algumas pessoas consigam falar em nome dele coisas pessoais e específicas. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser usada por Deus para entregar uma profecia para uma outra pessoa que tem um problema, que pede para que Deus lhe dê uma resposta. Então, vamos supor que Maria está muito angustiada se deve ou não fazer uma cirurgia. Ela não conta para ninguém que vai fazer aquela cirurgia. E, de repente, Deus usa uma pessoa para entregar a ela o recado, dizendo assim: olha, Maria, em nome do Senhor, Deus me mostrou que você tem que fazer essa cirurgia e Deus está me mandando dizer que você pode ir tranquila, sem que a Maria tenha contado para o profeta. Então, essa é uma das manifestações de profecia. É um dom em que a gente tem que ter cuidado, porque falsos profetas podem tomar conhecimento da nossa situação e trazer mentiras para nós. O dom do discernimento de espíritos permite que a pessoa conheça essas mentiras. E os